Olá, galerinha. Sou o professor residente Alexander Fernando Ribeiro da Silva. A nossa aula de hoje vai ser alterações ambientais. Essa aula está sendo feita para os alunos do ensino médio do primeiro ano B da unidade escolar Benjamin Batista. E estou sob supervisão da minha professora preceptora Mônica Aragão. Na aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre as alterações bióticas, onde a gente vai ter o início, a introdução de espécies e extinção de espécies. Bem, eu sempre gosto de começar esse assunto com uma imagem, fazendo uma reflexão, tá certo? Imaginem que você foi convidado para fazer uma avaliação sobre o excesso de lixo jogado de forma inadequada em determinada região. E chegando nesse local, você se depara com essa cena que você está vendo aqui na imagem. Essa pilha enorme de lixo. Você pode avaliar aqui que tem mata aqui ao redor dela, o lixo está em um local aberto, tem bicicleta, várias sacolas plásticas, entre outros lixos. Então, imagine que você chega num local desses. Você consegue imaginar formas de resolver esse problema? A forma como você resolveu esse problema, vamos supor que você me disse uma solução. Essa solução, ela causaria problemas de curto ou a longo prazo? Vamos imaginar que você fale, vamos lá, vamos pegar aqui, vamos incinerar tudo isso aí. Será que seria uma solução correta? Sim ou não? Será que iria afetar a mata que está próxima aí nessa região? E a questão do saneamento básico, como é que fica? Tá certo? Observe essa quantidade de plástico, sabendo que a degradação desse material leva vários anos. Vocês conseguem imaginar tudo isso? Todas essas questões, elas acabam sendo conectadas quando a gente discute sobre o equilíbrio ambiental. Por quê? Porque o problema do excesso de lixo vai ser apenas um dos fatores que vai causar esses problemas. Mas afinal de contas, o que seria o equilíbrio ambiental? Dentro de qualquer ecossistema, todos os ecossistemas que existem dentro dele, sejam esses componentes vivos ou não vivos, eles vão manter um equilíbrio entre si. Sendo assim, esse conjunto ele vai ser chamado de equilíbrio ambiental. Seja apenas um organismo ou todo o ecossistema, ele vai possuir o poder de se adaptar às variadas alterações que vão ocorrer dentro desse ambiente. Não entendi, professor. Vamos lá. Vamos imaginar que esse organismo ele consegue se adaptar a uma determinada alteração que ocorreu dentro desse ambiente. Seja essa alteração pequena ou grande. O organismo que nele vive, que nele habita, ele vai conseguir restabelecer um equilíbrio, tá bom? Porém, vão existir modificações que são muito fortes e até mesmo violentas. Por exemplo, o caso da pilha de lixo que a gente viu na imagem anterior, que a gente apresentou. Essas mudanças, gente, elas acabam não sendo compensadas. Ou seja, a mudança é tamanha que vai ocorrer uma quebra de equilíbrio. E essa quebra, dependendo das modificações, ela pode trazer grandes prejuízos, seja para a saúde dos organismos que ali habitam ou de todo o ecossistema. Tá bom? E a gente vai chamar essa perda de equilíbrio de desequilíbrio ambiental, que vai ser uma alteração que pode ser intencional ou não, é sempre bom a gente guardar essa palavrinha, tá bom? Que pode ser provocada na natureza e que vai refletir de forma negativa dentro dos sistemas ecológicos, ou seja, dentro do ecossistema. Em outras palavras, a gente pode definir o desequilíbrio ambiental como sendo o resultado das ações humanas negativas dentro da natureza, o que vai acabar propiciando assim mudanças na ordem física, química e biológica, dentro do equilíbrio biológico. E quais são os responsáveis pela quebra desse equilíbrio?
Como a gente está acompanhando, né, o nosso livro didático, a gente vai começar esse assunto separando, tá bom? Primeiramente as alterações bióticas e as alterações abióticas, tá certo? E é sempre importante lembrar que dentro dos ecossistemas, esses fatores eles vão estar em constante interação, tá certo? A gente vai falar por partes aqui as alterações bióticas. As alterações bióticas elas são provocadas pelos seres vivos, ou seja, os animais, as plantas, enquanto que as abióticas elas vão ser aquelas ocasionadas por fatores físicos e químicos, por exemplo, a luz, o vento, a água, tá bom? Então, nós temos aqui as alterações bióticas, né? A introdução de espécies. Essa imagem aqui, tá bom? É o nosso rio Poti, na nossa cidade de Teresina, Piauí, com a presença aí de vários aguapés, que é bastante conhecido aqui na nossa região. Eu quero que vocês imaginem que uma espécie exótica, ou seja, uma espécie que foi introduzida, tá bom? Para quem não sabe, espécies exóticas, elas são espécies que não são nativas da região em que se encontram, tá bom? São espécies de fora. Vamos voltar. Imagine que essa espécie ela foi introduzida dentro de determinado ecossistema. Você consegue prever como essa espécie ela vai sobreviver dentro desse ecossistema? Imaginem que essa espécie não possua predadores. Se ela não vai possuir predadores, essa espécie vai o quê? Ela vai conseguir se reproduzir mais eficientemente, não concordam? Imaginem que essa espécie ela possui toda a fonte de alimento necessária para que ela se desenvolva sem limites. Imagine que uma espécie típica da região seja fonte de alimento para essa nova espécie que foi inserida. Ela pode ser extinta. Vocês conseguem imaginar N formas, tá bom? Que podem ocorrer apenas por inserir uma nova espécie em determinado local sem avaliar as consequências. Dito isso, obviamente, gente, não vai existir apenas fatores negativos. Essa nova espécie pode ser utilizada para, por exemplo, diminuir determinadas pragas, que por sua vez, tá bom, por falta de predadores, se proliferaram exacerbadamente. A gente tem que pensar um pouquinho na questão dos recursos que estejam disponíveis para essas espécies que vivem dentro dessa região, no caso as espécies nativas, os recursos que aqui tem dentro desse ambiente, eles são disponíveis para todas essas espécies que estão presentes aqui? Se sim, pode ocorrer uma introdução de uma nova espécie. Se não, como é que está faltando alimento e você vai introduzir uma nova espécie? Tá bom? Existem vários casos de introdução de espécies no nosso país. Eu vou falar um pouquinho aqui da Eichhornia crassipes, que no caso é o aguapé. Por quê? O aguapé, para quem não sabe, ele é uma planta aquática, tá bom? Originária da América do Sul, ou seja, da nossa regiãozinha aqui, tá bom? Que foi introduzida em diversas regiões do mundo como uma planta ornamental. Lá nos Estados Unidos, o aguapé ele invadiu descontroladamente o rio Mississippi e causou prejuízos enormes à navegação. Essa plantinha também, ela se espalhou pela Indonésia, pelas Filipinas, pela Austrália, entre vários outros países. E muitos recursos, minha gente, têm sido gastos na tentativa de eliminar ou pelo menos controlar um pouquinho a expansão do aguapé. Aqui na nossa cidade a gente tem um probleminha com o aguapé, né? Que é bastante conhecido. Quando essa planta floresce, né, ela vai produzir uma florzinha azul arroxeada. E quando ele se prolifera demais, ele acaba impedindo a entrada da luz no rio. Ou seja, a reprodução de algas e microalgas, que são a base da cadeia alimentar, acaba sendo afetada por conta da proliferação desses aguapés. E o que vai acontecer? Vai dificultar, tá bom, a oxigenação da água. Eles, em grande quantidade, são plantas maléficas, tá bom? Contudo, em pequenas quantidades, eles vão desempenhar um importante papel na manutenção e no equilíbrio dos ambientes aquáticos, tá certo? Com a diminuição das chuvas, a água do rio, aqui do rio Poti, ela fica baixa. Logo, vai aumentar a concentração de esgoto e substâncias das quais o aguapé se alimenta. É por isso que a gente vê esse boom do aguapé no rio Poti, tá bom? Devido ao acúmulo de impureza na água, os peixes eles podem ingerir essas substâncias dos esgotos
e os humanos que vão pegar esse peixe podem se contaminar. Você está vendo como uma coisa traz a outra? Então a gente tem sempre que observar esse equilíbrio dentro do meio ambiente, entender todo esse processo. Aqui, né, os impactos socioambientais que já foram comentados. Aqui a gente tem uma imagenzinha melhor do aguapé. E a gente também tem um exemplo do Achatina fulica, que é o caramujo gigante africano, tá bom? Ele foi introduzido no nosso país na década de 1980 como uma alternativa ao consumo do escargote, tá bom? Só que não teve uma aceitação no mercado. E o que aconteceu? Esses caramujos eles foram soltos no ambiente. Soltaram esses caramujos no ambiente. O clima estava perfeito para esses animais, ideal para eles se reproduzirem, e surgiu daí, gente, uma praga. Os impactos que esses animais causaram aqui no nosso meio ambiente foi muito grande, tá bom? Ele pode ser visto em qualquer parte do nosso país, tá bom? Inclusive, existe uma espécie que é parecida com ele que sofre devido a isso. Porque como matam esses animais, outras espécies que são parecidas com ele acabam entrando também na guilhotina. Tá bom? Então daqui a gente pode observar que a ausência de predadores ocasiona problemas. Inseriram uma espécie no nosso país que não possui predadores e ela conseguiu, dentro de um ambiente propício, se reproduzir, e daí ficou esse grande impacto, não é? Ambiental. E aqui a gente tem a extinção das espécies, tá bom? As espécies elas podem se extinguir por processos que não dependem da atividade humana ou serem extintas em decorrência dela. Aqui na imagem a gente tem o Triquecus manatus, que é o peixe-boi, que é um animal que basicamente ele está em extinção, tá bom? Existem ONGs que protegem esses animais, aos poucos eles estão sendo soltos na natureza, mas devido à exploração são animais que são bastante caçados. Então a gente tem que sempre ter esse cuidado, porque eles desempenham um importante papel ecológico dentro da natureza. E você retirar, extinguir esses animais pode ocasionar problemas maiores futuros. Como, por exemplo, aqui a gente tem o Rafus cuculatus, ou pássaro dodô, que foi extinto entre 1750 e 1800. Era uma ave que, como vocês podem observar, era do tamanho de um peru, as asas curtas, ou seja, elas não conseguiam levantar voo, e apesar da aparência um pouco agressiva, eram aves extremamente dóceis. E devido a questões de alimentação, elas acabaram se tornando alvos fáceis dos humanos na época da colonização das terras. Então, visto isso, elas de tanto ter uma caça em excesso, né, de alimentos em excesso, essas aves acabaram sendo extintas. E aqui do lado a gente tem a Cionopsita spishi, que é ararinha azul, tá bom? Oficialmente essa ave ela foi extinta em 2002. Porém, em 2020, elas foram reintroduzidas, tá bom? Por quê? Chegaram 52 exemplares, tá bom, da ararinha azul, no sertão da Bahia. E a origem dessas aves, olhem para vocês verem. Encontraram aves em criadouros no país da Alemanha, tá bom? Que através de denúncias relacionadas a tráficos de animais, que vocês sabem que existem bastante aqui no nosso país, conseguiram recuperar essas aves e agora estão tentando reintroduzir essas espécies novamente dentro do nosso meio ambiente. Aqui é sempre bom a gente falar um pouquinho da importância sobre isso, que a caça, a exploração exacerbada, é por isso que existem controles, né, sistemas que fiscalizam esses animais. E por fim a gente tem a União Internacional pela Conservação da Natureza, tá bom? Que é a maior organização ambiental internacional que atua na conservação da biodiversidade ao redor do mundo. Sendo assim, ela é responsável pelas listas vermelhas, não é? Que vão classificar plantas e animais de acordo com seus riscos de extinção. Assim a gente vai ter alguns critérios, né, que eles determinam relacionados a essas linhas vermelhas, que são os indivíduos maduros,
que no caso é o número de indivíduos conhecido, estimado, né, com capacidade de se reproduzir. A gente tem a população e o tamanho da população, que vai ser o número total de indivíduos. A gente vai ter as subpopulações, que são grupos da população que estão separados geograficamente ou por outros fatores. A gente vai ter as flutuações extremas, que são quando ocorrem certos taxons relacionados ao tamanho da população ou à área de distribuição, que varia às vezes, e a gente tem a localidade, né, que é a definição, né, vai definir, na verdade, uma área, né, seja ela distinta geograficamente ou ecologicamente, na qual apenas um evento pode afetar drasticamente todos os indivíduos da população ali presentes. E assim a gente encerra a nossa aula sobre as alterações ambientais, tá bom? Progressivamente a professora Beatriz vai continuar o assunto e assim a gente vai contemplando um pouquinho essa unidade do livro.